Oi, gente, como vocês viram na capa do vídeo, nesse vídeo eu vou estar organizando meus livros com vocês e vou estar dando minha opinião sincera sobre cada um deles, vou falar o que eles me ensinaram e se eu achei eles bons ou se eu achei eles ruins. Mas antes de qualquer coisa, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, meu nome é Vitória e aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal. Assim, gente, sem mais delongas, eu vou organizar os livros aqui nessas prateleiras. E uma dica rápida antes de começar o vídeo é se você quiser ter, sabe, você quer decorar um pouquinho seu quarto para ele ficar mais bonito, só que você não quer gastar muito, eu te recomendo demais você investir nessas folhas, cara. É bem baratinho. Eu comprei por R$ 12, vem 3 tiras. Agora sim, gente, o vídeo vai começar de verdade e eu já organizei os livros aqui do maior para o menor e também coloquei os que tem a capa mais bonita separado, porque eu já vi uma ideia, eu acho que foi no Pinterest ou não sei se foi na Shopee mesmo que eu vi, da mulher organizando e eu gostei do jeito que colocou, aí colocou uns que tem as capas mais bonitas separadas. Eu vou mostrar pra vocês. Assim, gente, não tá tendo uma organização aqui que eu separei por temas, tá? Eu só coloquei do maior para o menor mesmo. E eu vou começar falando dos maiores, porque são os primeiros que eu vou colocar lá. Assim, gente, o primeiro livro, eu acho que ele é o maior daqui, eu tô falando tipo de maior assim de tamanho. O nome dele é Ultra Aprendizado, foi o segundo livro que eu li ano passado, que eu lembro desses daqui, ele foi o segundo que eu li. E assim, gente, nesse livro tem estratégias de estudo, tem estratégias para você evoluir, seja lá no que for. E assim, gente, esse livro não fala só, tipo, técnicas de estudo rápido. Tem um pouquinho de comportamento humano explicado, só que é bem pouco mesmo, não é muita coisa. Cita em algumas partes. O livro é mais um passo a passo para você se tornar muito bom em algo. Então não tem só técnicas de estudo. O segundo livro, gente, eu terminei ele esses dias, é o Nunca é Hora de Parar, do David Goggins. E assim, eu não diria que eu gostei, porque é um livro realmente, tava na cara, né, pela capa, pelo nome, que ia ser um livro meio motivacional, e eu não curto livros assim. Então, pra mim, não foi uma escolha muito inteligente. Porém, também não é um livro que eu diria que foi ruim, porque eu achei a história, ele fala sobre a vida dele, eu achei interessante, eu gostei do livro. Não é aqueles livros bem motivacional assim que chega a ser chato de ler. Não foi um livro que eu achei muito legal, não é o tipo de livro que faz assim que eu gosto, mas eu gostei até. Eu dou uma nota 6, 7 por aí. O terceiro livro, gente, esse daqui já faz mais o meu tipo, que eu gosto de livro de desenvolvimento pessoal. Eu não leio só esses livros, tanto que no final eu vou dar uma dica assim de livros sem for de desenvolvimento pessoal para vocês que eu tô lendo agora, e eu tô gostando bastante dele. Mas voltando para esse livro aqui, o nome dele é Trabalho Focado, é um livro que fala sobre foco. E eu gostei bastante porque eu gosto desses assuntos de desenvolvimento pessoal. Esse livro me ensinou coisas que eu achei muito importantes sobre foco, tanto que no vídeo lá de foco eu citei algumas dessas coisas. Enfim, gente, não tem muito o que eu falar dele, né? Ele é sobre foco e é isso, mas é um livro muito, muito bom mesmo. Eu daria um 8,5. O quarto livro, gente, é Hábitos Atômicos. E eu tô relendo ele, gente. Eu li ele ano passado, foi o primeiro livro, eu acho, de desenvolvimento pessoal que eu li. E eu gostei bastante desse livro. Só que, porém, eu até fiz um vídeo lá das técnicas que tem nesse livro. Se você não viu, eu aconselho você ver. Mas, assim, não é um livro que dá pra você seguir todas as técnicas, todos os conselhos que dá. Porque não é muito botar em prática, sabe? Mas são dicas muito boas. Eu gostei do livro. Eu tô relendo ele porque eu quero aprender um pouquinho mais sobre comportamento humano. E nesse livro fala muito sobre isso. E assim, gente, não acho que eu tô criticando, tá? Se você quer entender sobre hábitos, eu te aconselho demais que você leia. Só que assim, muitas das dicas que ele te dá aqui não tem como você botar em prática. E foi esse, gente, meus livros maiores. Agora a gente vai botar na prateleira. Agora, gente, eu vou começar com os livros médios pequenos. E o primeiro livro, gente, é A Boa Sorte. Se você assistiu lá meu vídeo dos aconselhados de melhores do ano, eu aconselhei, esse daqui tá na lista e eu gostei bastante dele. É um livro bem fácil, eu aconselho demais para você que tá começando agora a ler. E basicamente ele te mostra um outro lado da sorte. É um livro também um pouquinho motivacional, só que é um jeito mais tranquilo, sabe? É uma motivação mais tranquila. Às vezes, assim, no vídeo fica... Não dá pra perceber tanto, mas ele é um livro bem pequeno, sabe? Ele é bem fininho. E assim, gente, esse negócio de o outro lado da sorte, eu acho que fica um pouquinho abstrato. Então, assim, basicamente, dois amigos se encontram, aí um ficou rico, o outro ficou pobre, e aí o que ficou rico conta que foi meio que graças a uma fábula que o avô dele contou, e aí meio que a história, o livro todo é essa história, ele contando a história, essa fábula que o avô dele contou pra ele, que ajudou ele a ter sucesso na vida dele. Então, assim, eu não vou dar muito spoiler sobre ele, é basicamente isso, mas é um livro que eu te aconselho demais. O próximo livro, gente, é O Ego é o Seu Inimigo. E esse daqui é bem motivacional.
eu não gostei nada desse livro. Eu li até a metade e eu achei um livro ruim. Não é o tipo de livro assim que me agrada, porque são capítulos curtos, tem muita frase de impacto. Não é o tipo de livro que eu gosto. Uma coisa que eu gostei aqui nesses livros é que costuma trazer, sabe, aqueles negócios históricos, sabe, fatos históricos. Então, assim, eu gostei por causa disso. O outro livro, gente, também é do mesmo autor, do Ryan Holiday, eu acho que é assim que se pronuncia. E o nome desse daqui é O Obstáculo é o Caminho. Esse daqui eu fiz bastante marcação, eu forcei bastante. E eu li até o final, porém é a mesma coisa. Eu não gostei do livro. Os capítulos são curtos, tem muita frase de impacto. Eu gosto mais de dicas práticas, ou se não, alguma coisa que explica comportamentos humanos. Ele tem muita frase de impacto e, como eu disse, esses livros do Ryan Holiday costumam trazer fatos históricos. Então, eu gostei desses... No caso, eu só tô falando por esses dois livros, sabe? Eu imagino que os outros também devem trazer esses fatos históricos. Só que esses dois livros... Não, na verdade, eu tenho 3 deles, só que eu vou falar dele mais pra frente. Mas esse daqui tem fatos históricos também, e eu gostei por conta disso. E também é um livro bem fácil de ler, tanto esse quanto o outro, mas não são livros assim, se você não gostar de livros motivacionais ou, sabe, esses capítulos curtos, sem dicas práticas, eu não te aconselho esse tipo de livro. O próximo livro, gente, chama Essencialismo. Eu não sei pronunciar o nome do autor, mas, ó, eu vou tentar focar aí. E assim, gente, esse livro aqui já é bastante o tipo de livro que eu gosto. Eu considero que ele traga dicas práticas, porque basicamente a ideia dele é viva do essencial. Para você fazer o básico, para o negócio lá do 80-20, cita nesse livro. Eu achei um livro muito, muito bom mesmo. Eu aconselho demais que vocês leiam. Eu acho que é um dos melhores livros de desenvolvimento pessoal que eu já li. Também é um livro bem fácil, é fácil de você ler ele. Não é um livro muito grande, eu diria que, assim, eu acho que eu demorei um mês para ler ele, porque eu enrolei bastante, mas é um livro muito bom. Basicamente, ele fala de você fazer o que realmente importa, ele te mostra a importância de você fazer o que realmente importa, te mostra como você descobrir isso também. Enfim, basicamente você viver do essencial. No vídeo lá de 80-20 eu cito que eu li esse livro e eu acho que gira bastante em torno desse esquema de Pareto, teorema, eu acho que fala. E é muito bom, eu aconselho demais que vocês leiam. Eu daria um 8,5, 9. Agora, gente, a gente vai para os livros que eu separei por causa que são capas que eu considero bonitas, que eu gosto. E assim, o primeiro livro que eu vou falar aqui vai ser As Coisas que Você Só Vê Quando desacelera. Desacelera. E assim, gente, é um livro que eu não gostei. Eu botei muita expectativa nele. Eu acho que eu esperava que tivesse dicas práticas também pra, tipo, você desacelerar a sua mente, focar mais no presente, e não é esse tipo de livro. Aquele livro lá já de foco é exatamente sobre isso, né, que é de foco, e eu não gostei. Ele tem muitas frases, é um livro muito bonito, sabe? Tem umas imagens bem legais nele. Tem muita frase legal, mas assim, não é muito o meu estilo. Eu prefiro livros que ensinam algo prático. E eu vou mostrar ele pra vocês. Eu daria um 6, 5, sabe? Um 7, vai. Porque é um livro muito bonito. Tipo, o livro é meio que assim. Aí eu vou mostrar umas imagens bonitas. Ó. Aqui pra vocês terem mais ideia como é que é. Às vezes tem esses desenhos aqui no canto. Enfim, um livro bem bonito, sabe? Bem decorado. Mas não gostei muito. Outro livro, gente, que eu acho que tem uma capa bonita é esse daqui. O nome dele é Memórias do Subsolo. É de Dostoiévski e, assim, gente, é um livro muito, muito bom mesmo. Assim, eu vou ser breve sobre esse livro. É aqueles livros mais reflexivos, sabe? Eu gostei da capa por causa que é um rosa, né? Eu não sei, eu não costumo ver livros com capa rosa. E aí eu me interessou por causa da capa. Mas, assim, falando sobre a história, não é um livro que eu considero fácil. Esses livros que fazem a gente pensar. E assim, gente, no livro tem um cara que é meio... O personagem principal, ele é meio solitário, é meio resmungão. Ele tem uma personalidade meio difícil. E assim, a ideia desse livro é meio que você se colocar no lugar do autor, você parar e pensar. Às vezes eu sou igual a esse cara. E basicamente nessa reflexão de eu sou igual a esse cara é uma pessoa que, tipo, ele se coloca em situações que ele sabe que é difícil pra ele lidar, que ele sabe que de certa forma vão magoar ele, mas ele continua se colocando nessas situações ou pra provar alguma coisa pros outros. Uma cena que mostra isso muito bem aqui nesse livro é quando ele sai com uns amigos, sabe? Tipo, o povo tava cagando pra ele, só que ele queria provar pra aquele povo que ele não tava ligando, ele não se importava deles não gostarem dele, e aí ele
ele fica lá mesmo todo mundo agindo como se não quisesse ele lá, e ele tenta ficar provando isso para as outras pessoas que ele tá bem, ele tenta mentir para ele mesmo que ele tá bem. E aí, se você for reparar, muitas vezes a gente também é assim, a gente se coloca em situações que é ruim pra gente, só que às vezes ou a gente quer provar alguma coisa pros outros ou pra nós mesmos, a gente fica justificando nossos problemas, como se aquilo não nos afetasse, e a gente se coloca em situações ruins. Então eu aconselho demais que vocês leiam, gente. O próximo livro, gente, chama Um Nenhum e 100 Mil. Eu acho que é um dos meus favoritos, apesar de, tipo, tem aquele negócio de, sabe, um livro meio que te preparou para outro, ele te deu conhecimento suficiente para você interpretar o próximo melhor. Ele também tá lá nos livros aconselhados melhores do ano, e assim, ele basicamente te mostra como você é um, nenhum e 100 mil na cabeça dos outros. É um livro meio que sobre identidade. Ele te mostra que não dá pra você controlar como as pessoas te veem, que tipo, você querendo ou não, as pessoas vão ter várias versões de você na cabeça dela. E assim, gente, é uma história, apesar de parecer que eu dei muito spoiler, parecer que não vale a pena, vale muito a pena você ler. Agora, gente, a gente vai pro penúltimo livro, que é o que eu considero das capas bonitas, que o nome é Acredite, Estou Mentindo. Ele também é daquele autor lá que eu falei que eu não gostei dos livros, que eu achei meio motivacional, só que diferente daqueles, esse daqui eu gostei muito, não tem nada motivacional no livro. Basicamente é um livro que fala sobre marketing. Esse cara, Ryan Holiday, ele trabalhava em várias, assim, empresas de marketing, não é empresas de marketing, mas eu esqueci como é que chama. E, assim, ele revela como que os blogs, como que a internet faz te manipular de certa forma. Então, eu gostei bastante desse livro. Ele revela muitas coisas interessantes nesse livro, explica bastante como que a internet meio que funciona. Então, eu gostei bastante desse livro, eu te aconselho demais que você leia. O último, gente, mas não menos importante, é a minha Bíblia Sagrada, que eu acho que tem uma capa muito bonita. É uma Bíblia azul com as rosas. Gente, tem até brilho assim no cantinho. Já saiu, né? Porque eu não sei se vai pegar, mas já faz um tempo que eu tô com ela e tinha brilhinhos assim na época que eu comprei e é bem bonitinha. É na NVI, eu não entendo muito bem isso, só que tem umas Bíblias que têm uma leitura mais assim fácil, sabe? Enfim, gente, no final ficou assim a organização dos livros, eu achei que ficou bem legal. Enfim, gente, foi esse o vídeo. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha se interessado por algum desses livros, que talvez eu tenha te animado a começar a ter o hábito da leitura, se animou assim para começar a ler, sabe? E assim, gente, se você se interessou por algum dos livros, mas ficou alguma duvidazinha, você pode deixar aí nos comentários que eu vou te responder com muita vontade. E foi esse o vídeo, gente. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e seguir o canal.